O pastor Adriano, tem uma questão aqui, eu não sei se o pastor Sérgio quer comentar alguma coisa mais sobre a questão do decreto dominical. Ou já não podemos passar para alguma pergunta, alguma coisa assim. Tá bom, então antes de nós fazermos o sorteio da Bíblia Andrews, porque estamos caminhando já para o fim da nossa live, lembrando que teremos muitas outras ainda, temos a questão do juízo investigativo para tratar. Será que o juízo pré-advento é uma invenção dos adventistas ou é um conceito bíblico, né? Esse e muitos outros temas nós traremos aqui para nossa roda de discussão, tá bem? E o nosso propósito aqui não é afrontar ninguém, não é criar nenhum tipo de sabor, pelo contrário, queremos esclarecer realmente, porque há muitas imprecisões sendo divulgadas por aí, como é o caso aqui, né? Todo respeito, mas do amigo Somente Jesus, que trouxe uma frase que, se não fosse esclarecida aqui, poderia estar ecoando por aí afora, e pessoas dizendo coisas que não correspondem aos fatos. E é bom lembrar que, infelizmente, né, o diabo é o pai da mentira, né? E é o acusador dos irmãos. E os mesmos 10 mandamentos que falam para guardar o sábado, não adorar imagens, honrar pai e mãe, também falam contra a mentira, né? Então, cuidado para você. Você pode até criticar, você tem todo o direito, obviamente, né? Nós estamos aqui para ser também criticados e questionados, mas que seja com base na verdade, não com base em ilações, em calúnias. Isso não é de Deus, nunca foi de Deus, né? Pastor Adriano, finalmente, essa questão aqui eu queria também que você tratasse, embora não esteja muito ligada, assim, totalmente ligada com o tema de hoje, mas eu acho que vale a pena dedicar uns minutinhos para isso. Os adventistas mentem ao dizer que creem e seguem o sola escritura? Boa. Vamos lá. Eu vou tentar sintetizar aqui, por causa do nosso tempo, né? Deixa eu colocar aqui. Eu até tinha tirado aqui. Janela, achei. Bora lá. Apareceu. Vai aparecer. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vou correr. Inclusive esse material depois eu vou colocar no meu grupo do Telegram. Quem está no meu canal tem um link. Aí você pode ir lá direto e pode consultar. Né? O material vai ficar ali para você no grupo do Telegram. Então o questionamento é o seguinte, é algo antigo, né? É o Ken Wright. Falei certo aí, Sérgio? Ken Wright. É isso, Sérgio? Tá bom? Tá, antes que ele me corrija. A Bíblia e a Bíblia somente. Ô, Adriano, me desculpa, viu? Às vezes você sabe que o meu jeito é assim, meio espontâneo. Não, eu deixo de boa, só de boa. Você sabe que eu te amo, eu quero que você chegue no céu. Se você chegar na entrada e falar cibolete, no lugar de chibolete, você vai ser morto. Não, tudo bem. Tá tranquilo. Então diz assim, ó, a Bíblia e somente a Bíblia não é o credo dos adventistas do sétimo dia. É a Bíblia e algo mais. É a Bíblia e os escritos da senhora White. Isso é uma acusação antiga. Né? Ken Wright foi um grande aí acusador, era adventista, se virou contra a igreja. E hoje o que nós vemos na internet é apenas as pessoas requentando acusações antigas, né? E usando o marketing aí para poder criar mais polêmica, né? Então, nos nossos documentos oficiais, nós falamos aqui, nisto cremos, né? Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, né? Não os escritos de Ellen White. A Bíblia, ela autoriza os escritos de Ellen White, né? Então, é uma falácia tremenda, e é tão chato escutar esse tipo de coisa, né? A gente fala, poxa, mas por que fazer isso? Por quê? Vamos discutir teologia, né? E as pessoas ficam inventando coisas que não existem. Então, nisso cremos, página 276 é bem clara em dizer, né? O que mais? O Espírito de Profecia é a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem substituto para a Bíblia. Então, nós estamos dentro do sola escritura, né? As pessoas querem tirar a gente, mas é o que a gente crê, não adianta, né? Não podemos ser colocados, não pode ser colocados no mesmo nível, é verdade. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, né, ou quaisquer os outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Esse é material oficial da igreja. Outro material publicado pela CPB, um livro muito bom. Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano das Sagradas Escrituras. Não julguemos de aplicação universal. Isso aqui é interessante, tem até um vídeo no canal que eu fiz sobre Ellen White e os adventistas, né? Como é a Bíblia. A Bíblia é universal, né? Mas particularmente se destina à igreja adventista do sétimo dia. Não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras, que permanecem como um padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados, né? O livro que o Michel só apresentou, que depois será sorteado, os escritos da senhora White,
a quem consideramos como tendo o dom de profecia são de Deus. Os próprios escritos fornecem a melhor prova de sua origem divina. Todavia, não afirmamos que esses escritos, embora inspirados, nós queremos que foi o mesmo Espírito, né, o Espírito, devam ser considerados uma segunda Bíblia ou um acréscimo a ela. Então, o Ellen White, sobre os seus testemunhos, o que ela mesmo diz, então vamos deixar ela falar sobre o que ela pensa sobre seus escritos. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, olha que impressionante, né? E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Não se trata de escavar verdades adicionais. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para elas as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, a ideia é exaltar a Bíblia, exaltar a sua palavra. Eu fico pensando assim, se muitos não consideram ela inspirada, né, Ellen White inspirada, mas considerem, por favor, ela, né, como uma teóloga que exalta a Bíblia, né? E as pessoas tratam de alguma forma, atacar a imagem dela e, com isso, desconstrói a inspiração e a teologia dela, né? Que mais? O que são os seus escritos? Eu vou... tá, isso aqui é interessante. Olha que interessante que o Ron, aí o pastor Sérgio me ajuda na pronúncia aí. Graybill, é isso? Graybill, não sei. Um profeta pode argumentar teologicamente, pode oferecer reflexão devocional, olha só, e pode ministrar pastoralmente ao povo de Deus, mas sua mensagem é geralmente mais perturbadora do que de um pastor, mais desafiadora do que um devocional de um escritor, mais emocionante do que uma formulação teológica e mais relevante do que uma exposição exegética. Olha só, é o que nós entendemos. Nós consideramos os escritos dela como relevantes, né, mais do que uma exposição exegética. Conclusões. A Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária, e não os escritos de Ellen White. A igreja crê nos dons espirituais e que foi manifestada em Ellen White. Não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cano sagrado da Escritura. É necessário interpretar seus escritos respeitando critérios sérios para melhor compreensão, assim como fazemos com a Bíblia, né? A hermenêutica também se faz necessário em seus escritos. Infelizmente, membros leigos e até pastores têm ensinado ou falado o que Ellen White nunca pretendeu dizer. E é verdade. Aí é a questão da meia-culpa, né? Eu já ouvi muitas coisas que Ellen White nunca falou, né? É como o pastor Sérgio sempre estão nos testemunhos escondidos, mensagens secretas, né? Pessoas que querem provar alguma coisa e usam ela para tentar provar algo, né? Como adventistas do sétimo dia, acreditamos em tudo que a Bíblia ensina. Estaremos dispostos a apreciar os escritos de Ellen White, e se apreciarmos tudo que Ellen White ensina, exaltaremos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Está percebendo? Como tem um vínculo, né? Então, eu encerro aqui dizendo que sim, nós cremos no sola Escritura, e o fato de crer num profeta contemporâneo, isso para nós é um privilégio. E nós precisamos agora estudar, tentar entender esse dom profético que muitas vezes, quando se levantou ao longo da história, trouxe algumas complicações, né? O profeta muitas vezes era rejeitado em seu tempo e depois aceito posteriormente. Então não seria diferente com Ellen White, né? Muito bom. Nossa, deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui, meus 2 centavos aqui, mas não com relação diretamente a pastor Adriano respondeu de forma precisa, graças a louvado seja Deus, mas eu acho que muitas vezes nós compreendemos, os críticos entendem errado, na verdade não é errado, mas dentro do conceito deles, do que é o sola Escritura, o que de fato confunde o sola Escritura com a ideia de que não pode haver absolutamente mais nada para que você não possa ler, você não possa ter. Quase algumas pessoas dizem, inclusive, que nós não precisamos ler, nós não precisamos. Eu acho que perdeu minha câmera aqui, acabou. Não sei se acabou minha bateria. Agora ficou bonito, Sérgio. Ficou bonito agora. Obrigado, eu fiquei lindo, né? Tá um gatinho. Gatinho ainda. Mas esse conceito de nudes escritura, ou totas escritura, né? Então. Deixa eu mudar aqui para a câmera do meu computador. Aqui. Vai ficar menos bonito aqui, mas tudo bem. Vai ficar mais. Eu tive que mudar, acho que acabou a bateria do meu celular ali, se não me engano. Eu uso como câmera. Mas veja só, o grande problema
é que só a Escritura não significa que nós não possamos, de nenhuma maneira, ter... nós não temos outras fontes de autoridade. Esse que é o ponto importante. Só a Escritura nos fala principalmente de que a Escritura é a nossa única fonte de autoridade de quem deriva qualquer outra autoridade, inclusive a de Ellen White. Sim. A autoridade da senhora White, a autoridade dela é derivada, não é originária. Isso significa que, assim, qualquer coisa e algumas vezes as pessoas confundem, como se nós buscássemos a Ellen White autoridade para as nossas doutrinas, para os nossos questionamentos exegéticos. Ellen White, ela é a mensageira do Senhor, tá? A mensageira do Senhor, e ela não contrasta com o papel primordial, essencial e único das Escrituras. E eu digo único, não com aspas, mas com negrito, tudo em maiúsculo, etc. Porque o papel das Escrituras é único e Ellen White não confronta. Mas o sola Escritura não preclude, não exclui a existência da ação divina em nos revelar algo que está nas Escrituras, mas que precisa ser melhor compreendido no tempo em que nós vivemos. Isso não é contrário ao sola Escritura. Na verdade, isso se baseia no sola Escritura. Porque, e aí é o ponto, eu estava lendo aqui um texto maravilhoso chamado Princípios Básicos de Compreensão do que Ellen White disse, né, das compreensões de Ellen White, do texto de Ellen White. Ela diz assim, tem um texto muito bonito que o pastor Adriano colocou, ele disse: eu recomendo a vocês, caro leitor, a palavra de Deus como a regra da nossa fé e prática. Pela palavra nós seremos julgados. Nós seremos julgados. E o nós aqui inclui a nossa vida prática, porque a nossa regra de fé e prática são as Escrituras, e também inclui os próprios escritos de Ellen White. Eu tenho falado sempre, e algumas pessoas às vezes não estão... às vezes se esquecem, é assim, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que sempre que nós lemos um texto do Espírito de Profecia, um texto da Bíblia, nós interpretamos o texto de Ellen White baseado nas Escrituras, e não o contrário. Nós não forçamos o texto das Escrituras para algo da senhora White. Então, vamos supor que haja uma aparente contradição entre os textos das Escrituras e os textos de Ellen White. Como é que é o processo exegético adventista? Deve ser o processo exegético correto. Nós tomamos o texto da senhora White, olhamos para o que ela está dizendo e como é que esse texto se encaixa no que a Bíblia diz e não encaixar o texto bíblico no que Ellen White diz. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática são as Escrituras. As Escrituras são suficientes para nos trazer o conhecimento da salvação. Ellen White é um guia para o Espírito de Profecia e os escritos da senhora White nos levam para esse guia, para esse texto que é a base da nossa fé. Nunca diretamente para a nossa fé. A nossa fé não está baseada no Espírito de Profecia. A nossa fé está baseada na Bíblia e tão somente na Bíblia. Antes, porém, deixa eu só dizer mais uma coisinha. Não é de estranhar que a Igreja de Deus seja cada vez mais criticada, perseguida nesses últimos dias. Apocalipse 12, 17 diz que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. A mulher é a igreja ao longo da história, foi fazer guerra contra o restante, o remanescente. Daí vem o conceito, né? O restante da sua descendência. Quem? Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, da Bíblia, e tem o testemunho de Jesus, que o próprio Apocalipse 19:10 responde ser o espírito de profecia. Então esse povo que valoriza a palavra de Deus, né, e valoriza o dom profético, a lei de Deus, será sempre alvo da perseguição, da ira insana de Satanás. Isso é esperado. Então não se assuste, vai ser assim até o fim. Permaneçamos firmes pelo que é certo, pelo que é bíblico, né, pelo que está na palavra de Deus, e sigamos pregando a mensagem de Deus, a volta de Jesus, ajudando a preparar uma geração para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, certo? Ô, Michel, só uma questão aqui pastoral, né? Aí eu de novo. Quando nós preenchemos a ficha batismal dos nossos candidatos ao batismo, tem uma perguntinha lá que a gente pergunta se a pessoa crê que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White. Então nós não estamos perguntando se a pessoa crê em Ellen White, na pessoa, mas que o dom profético prometido foi manifestado nela. E se a pessoa entende que no movimento dos últimos dias
Deus derramaria seu espírito, né, e haveria esse dom na igreja, e que foi manifestado em Ellen White. Se vai ser manifestado em outro, cabe a nós depois discutir e ver, analisar. Mas na ficha batismal, para quem está perguntando, né, nós não estamos pedindo para a pessoa acreditar na Ellen White como enfim, é criado um espantalho aqui. Nós perguntamos, você crê no dom profético manifestado em Ellen White? Sim. Então tá bom, beleza, é isso. Então as pessoas acabam criando caso, não é bem isso, né? Nós temos várias perguntas ali, eu estou acompanhando um pouco o chat ali também, várias perguntas relacionadas a Ellen White, para que informar o pessoal, lembrar, né, pastor Michel, pastor Adriano, que nós vamos ter respostas para todas elas, mas no tema específico sobre o espírito de profecia. Então, várias questões que o pessoal está falando ali sobre Ellen White ter dito que os escravos não vão para o céu, né, e outras coisas, a questão de luz maior, luz menor, etc. Aqui foi somente para vocês entenderem, porque nós falamos sobre o decreto dominical. E como falamos sobre o decreto dominical, as pessoas geralmente falam, não, isso é coisa de Ellen White. Eu acho que é interessante, eu estava lendo alguns críticos, claro, a gente não está aqui loucubrando, nós pegamos efetivamente, você que está nos acompanhando, nós fomos em vários sites de críticos, nós fomos em vimos vários vídeos, né, e nós estamos trazendo os argumentos que foram apresentados ali. E é interessante que muitos dos argumentos falando contra o sábado, por exemplo, eles dizem assim, ao invés de começar, eu vi vários, ao invés de dizer, vamos analisar o sábado nas escrituras, invariavelmente eles começam dizendo assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia guarda o sábado por causa de Ellen White. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no juízo investigativo por causa de Ellen White. A Igreja Adventista, tem um crítico que chegou ao ponto de dizer, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem suas doutrinas baseadas em Ellen White. Então, por isso nós trouxemos esse ponto específico, mas aguardem, vai ser muito bom, porque críticos estão trazendo teorias mirabolantes e histórias que não são verdadeiras, que têm aparência de verdade, mas que são... Nós poderíamos utilizar aí o STF do Brasil para colocar no inquérito das fake news, ou nós estamos criando aqui o nosso próprio inquérito das fake news, e vocês vão encontrar que a totalidade dessas críticas se baseiam em duas fontes. Criação de textos e recorte de textos. Ontem eu estava vendo gente, é uma coisa tão absurda, eu comentei com o pastor Michel, com o pessoal do nosso grupo, que a pessoa colocou um texto e aí você vai ler a frase seguinte, não é nem a página seguinte, é a frase seguinte, Ellen White desconstrói o que a pessoa estava dizendo. Ela diz o contrário, mas a pessoa recortou aquela frase e colocou lá num vídeo que já atinge várias pessoas. Tomem muito... Agora o tom pastoral, que o pastor Adriano sempre gosta. Tomem muito cuidado, o inimigo está ao redor de todos nós, querendo encontrar alguém para tragar. E muitos desses canais, muitos desses textos e críticos, nós oramos por eles, porque sabemos que eles são pessoas por quem Cristo morreu também. Mas nós estamos nós ficamos pastoralmente entristecidos, porque as pessoas não percebem que estão fazendo uma obra satânica. É isso. Reverendo Ricardo Nascimento, ele escreveu aqui no chat o seguinte, o discurso dos senhores é muito bem organizado e eloquente, mas vocês são uma seita legalista e defendem um movimento, não princípios bíblicos. Reverendo Ricardo, eu deixo aqui um convite para você, então. Nós temos uma live, no meu canal, por exemplo, está organizado como uma playlist, né? Adventismo Decifrado. Nós dedicamos aí várias semanas para estudar cada uma das crenças adventistas na Bíblia, somente na Bíblia. Então, meu convite, primeiramente, eu agradeço você por estar conosco aqui, Reverendo Ricardo Nascimento. Obrigado, isso mostra que você tem abertura, né, de mente para entender, quem sabe, o contraditório, um pensamento diferente. Obrigado por estar aí no nosso chat. Mas fica aqui meu convite, que você assista, né, aos vídeos ali do Adventismo Decifrado. E depois diga para a gente se você continua pensando se somos uma seita legalista que defende um movimento e não princípios bíblicos, tá bem?